Mais uma vez, bom dia a todos. Fazendo uma breve introdução, gostaria de dizer que, no intuito de continuar a multiplicar o conhecimento na área de fiscalização e controle, o Tribunal de Contas, em sua função de orientar os gestores públicos, promove esse 14º ciclo de estudos de controle da administração municipal. E um dos temas abordados nesse ano é a acumulação de cargos. Sem a pretensão de esgotar o assunto, o tema está inserido no ciclo desse ano para funcionar como um instrumento de alerta aos administradores públicos das possíveis acumulações ilegais. A apresentação será feita abordando, além dos dispositivos constitucionais pertinentes, abordando também a jurisprudência do Tribunal de Contas, que é resultante de decisões plenárias e pré-julgados. Pré-julgado consiste na manifestação do Tribunal de Contas em consultas encaminhadas por autoridades competentes em questões de natureza interpretativa em matéria de competência do Tribunal de Contas, formulada em tese. A consulta é um tipo de processo que tem prioridade no Tribunal de Contas e é célere. Ela tem saído bem rápido, praticamente não temos estoque de consulta. Tá? Ressaltando o que a colega falou. Sim. Claro, eu entendo. Naquele caso específico, né? Sim. Sim. E lembrando também... Claro. E lembrando também que, a partir de maio de 2012, as consultas só podem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas por meio eletrônico, conforme a portaria 277, que consta no nosso site. Dando continuidade, após essa breve introdução... Não está dando certo. Meu nome é Adriana Dias Cardoso, como a Gláucia já me apresentou. Trabalho no Tribunal de Contas, onde ocupo o cargo de auditor fiscal de controle externo. Ingressei através do concurso público de 1990. Por 16 anos, trabalhei com aposentadorias e pensões, na DAP, Diretoria de Atos de Pessoal. Depois disso, fui para a consultoria geral, onde trabalhei um tempo com consultas, e atualmente estou ocupando a função de coordenadora de assuntos jurídicos. Tenho formação em Direito, sou graduada pela UFSC e tenho especialização em Administração e Auditoria aplicada ao controle externo, pela Fundação ESAG. Eu gostaria que essa apresentação fosse interativa, que vocês a qualquer momento fizessem questionamentos, trazendo realidades de seus municípios ou mesmo criando situações hipotéticas, para que possamos discutir no grande grupo, o que acredito tornará a apresentação muito mais dinâmica e interessante. Ok? Bom, iniciando. A apresentação tratará da acumulação de cargos, empregos e funções públicas, sempre, como eu já disse, sob a ótica da jurisprudência do Tribunal de Contas. Sim, pois não. Inicialmente, quais as diferenças existentes entre cargo público, emprego público e função pública? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público, previstas na estrutura organizacional de pessoa jurídica de direito público, cujo regime jurídico é o regime estatutário. Nossa. Inclusive, a Fabiola, já abordou alguma coisa sobre isso. O cargo público pode ser de dois tipos, cargo público efetivo ou cargo público comissionado. Pode ser efetivo ou comissionado. O primeiro, o efetivo, pressupõe prévia aprovação em concurso público, enquanto que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. A próxima tela fará mais diferenças entre ambos. Já o emprego público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional de sociedades de economia mista,
empresa pública. Porém, existem algumas pessoas de direito público que adotam o regime seletista, como é o caso do colega ali de Canoinhas, né? No seu município é adotado o regime seletista. Então, ao invés de servidor público, tem-se empregado público, correto? Já a função pública é quando alguém exerce as atribuições ou responsabilidades inerentes a um cargo público ou emprego público sem ocupar a titularidade dos mesmos. Como, por exemplo, quando alguém presta serviço de consultoria ou assessoria a um ente público. É uma função pública, porque ele não está ocupando cargo ou emprego. Outro exemplo são os ACTs, os admitidos em caráter público, que ocupam uma função pública. Tá, repetindo. Cargo efetivo, como eu já disse, é o que pressupõe prévia aprovação em concurso público. Tem como pressuposto a continuidade e permanência de seu ocupante. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. O ocupante detém a confiança de quem o nomeou. Assim como é livremente nomeado, o ocupante de um cargo em comissão é livremente exonerado, de onde vem a expressão demissíveis ad nutum. Após a edição da emenda 19, de 1998, conhecida como reforma administrativa, os cargos em comissão devem ser ocupados num percentual mínimo por servidores de carreira, com critérios, condições e percentuais definidos em lei. Antes da edição da emenda 19, os cargos em comissão, assim como as funções de confiança, das quais falarei adiante, eram ocupados preferencialmente por servidores públicos efetivos. Porém, após a edição da emenda 19, um percentual mínimo dos cargos em comissão devem obrigatoriamente ser ocupados por servidores de carreira. Apesar da Constituição ter determinado esse percentual mínimo, não fixou que percentual é esse, ficando ao encargo da lei. A jurisprudência tem entendido que, no mínimo, 50% dos cargos em comissão devem ser ocupados por servidores de carreira. Os outros 50% são ocupados também por servidores de carreira ou por particulares. Mas isso a jurisprudência tem entendido. O que se aplica, em regra, é o princípio da razoabilidade. Certamente que seria ilógico que tivesse apenas 5% a ser ocupado por servidor público, servidor de carreira. As funções de confiança também são de livre nomeação e exoneração. E após a edição da emenda 19, obrigatoriamente são ocupadas por servidores públicos efetivos. Certo? Tanto os cargos em comissão como as funções de confiança, também conhecidas como funções gratificadas ou funções comissionadas, são destinados a funções de direção, chefia e assessoramento. Alguma dúvida quanto a isso? Não? Em que consiste a acumulação remunerada de cargos públicos? A titularidade de um cargo público é de cunho profissional. Nesta acepção, requer de seu ocupante dedicação e exclusividade. E, em regra, quem ocupar um cargo público não pode exercer outra atividade formal. A determinação da Constituição é de que não haja acumulação de cargos públicos. E a proibição de não acumulação dos cargos públicos está prevista no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. E no inciso 17 do mesmo artigo 37, esta proibição é estendida aos empregos públicos e funções públicas, abrangendo, inclusive, a administração pública indireta.
Apesar da regra da não acumulação, a Constituição Federal, ao reconhecer a conveniência para a administração pública em aproveitar a capacidade técnico-profissional de determinados servidores, criou algumas exceções à regra de não acumulação. Que exceções são essas? Os senhores já devem conhecer. São as seguintes: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos públicos, privativos e profissionais da área de saúde. Devemos observar 3 regras. A primeira delas: as exceções previstas no inciso 16 devem ser aplicadas de forma isolada, pois há a vedação plena e absoluta de acumulação de 3 cargos. As alíneas não podem ser aplicadas de forma cumulativa. Essa é a primeira regra a ser observada. Segunda, numa exceção permitida pela Constituição, deve sempre ser observada a compatibilidade de horários para acumulação. Por quê? Não só considerando que não haja sobreposição, ou seja, um cargo exercido até às 18 horas e o segundo cargo com o início da carga horária às 16 horas. Seria uma sobreposição com uma evidente incompatibilidade de horários. Mas mesmo que não haja essa sobreposição, outro critério que deve ser observado é que o indivíduo precisa de momento para descanso, alimentação e deslocamento. Então, mais uma vez, se aplica o princípio da razoabilidade. Mais adiante, falaremos mais sobre essa compatibilidade de horários. Colocaremos mais detalhes a respeito disso. A terceira regra a ser observada: numa acumulação, deve ser respeitado o teto remuneratório, previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Se com a acumulação houver a extrapolação do limite remuneratório imposto pela Constituição, deve haver a redução na remuneração de um dos cargos, de modo a respeitar o teto remuneratório, que no município é o subsídio de prefeito. O que é cargo técnico ou científico? Esse assunto é bem polêmico. Uma das exceções permitidas pela Constituição para a acumulação de cargos é a acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Mas o que é esse cargo técnico ou científico? Para efeitos da acumulação permitida na Constituição, cargo técnico ou científico é todo cargo de nível médio ou superior, cujas atribuições impõem conhecimento técnico e qualificação específicas por parte de seu ocupante, além de habilitação legal. Os nossos pré-julgados orientam nesse sentido. O pré-julgado 1644, por exemplo, diz que na aferição de um cargo ser técnico ou científico, despreza-se a sua nomenclatura e forma de investidura, atentando-se unicamente para as atribuições exercidas. No caso de um cargo requerer para o seu desempenho conhecimento específico da área de atuação de profissional, ele assume o status de cargo técnico ou científico. Há alguns doutrinadores que diferenciam técnico, o qual se destinaria a ocupantes de nível médio, desde que se exija um curso técnico específico. Por exemplo, técnicos em edificações. É um cargo de nível médio. Eu sei que na Prefeitura de Florianópolis existe esse cargo, que exige um curso específico para que a pessoa assuma esse cargo, para que preste esse concurso, tome posse, assuma esse cargo. E a doutrina define também cargo científico como de nível superior. Porém, existem alguns doutrinadores que não fazem diferença entre técnico e científico, usam como sinônimos.
O que se entende por cargos ou empregos privativos e profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Outra acumulação permitida pela Constituição Federal, no inciso 16 do artigo 37, é a de 2 cargos ou empregos privativos e profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Até a edição da emenda número 34 de 2001, a Constituição permitia o acúmulo de 2 cargos de médico, tão somente. E, a partir de 2001, por força da emenda 34, esse número de profissionais aumentou consideravelmente, incluindo nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários. É uma gama bem maior. Assistente social, sim, desde que a profissão esteja regulamentada como sendo profissão de saúde. Não devemos confundir profissional de saúde com profissional da saúde. Profissional da saúde são todos aqueles que trabalham no local onde o serviço da saúde é prestado, num posto de saúde, por exemplo, abrangendo, inclusive, funções administrativas. Esses profissionais não são considerados profissionais de saúde, para efeitos da acumulação permitida pela Constituição. Certo? Então, a reforma foi introduzida em 2001. Alguma dúvida quanto a isso? Mais adiante falaremos da carga horária no caso dessa acumulação. Pode-se acumular proventos com vencimentos ou proventos com proventos? Aí voltaremos à pergunta da nossa colega. Bom, a princípio, proventos é a remuneração da aposentadoria. Há essa diferenciação. Vencimentos, remuneração de quem está exercendo um cargo. Até a edição da emenda 20 de 1998, não havia impedimento de que alguém tivesse mais de uma aposentadoria por conta do regime próprio, ou ainda que acumulasse uma aposentadoria com um cargo. Porém, por força da emenda constitucional número 20, a proibição consta no parágrafo 10 do artigo 37, que veda a acumulação de aposentadorias decorrentes do artigo 40, 42 e 142, com o exercício de cargo público. Artigo 40 são as aposentadorias decorrentes do regime próprio, 42 dos militares e 142 dos integrantes das Forças Armadas. E a outra proibição consta no parágrafo 6º do artigo 40, que veda a acumulação de 2 aposentadorias por conta do regime próprio. Mas existem exceções. A primeira delas. Pode haver o acúmulo de uma aposentadoria com um cargo, com o exercício de um cargo, se entrar nas exceções permitidas na Constituição Federal, quais sejam 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos e profissionais de saúde. Então, por exemplo, no exemplo da nossa colega, se a aposentadoria fosse num cargo técnico ou científico, e se o cargo fosse de professor, o cargo da ativa, para deixar bem claro, seria uma acumulação permitida. Mas, segundo ela, não se trata de um cargo técnico-científico, pois é auxiliar de serviços gerais. Bem, se ela já estava aposentada na data da emenda 20, há essa permissão, mesmo não sendo cargos acumuláveis. Há a permissão de que continue exercendo esse cargo e, no momento da aposentadoria, se faça a opção por um deles. Foi clara? Então, se essa aposentadoria dela for anterior a 15 de 12 de 98, a emenda é de
de 16 de dezembro de 98. Então, se a aposentadoria foi até 15 de 12 de 98, ela pode continuar exercendo esse outro cargo e, no momento da aposentadoria, fazer a opção. Porém, se a aposentadoria foi posterior à emenda 20, que já existia a proibição de acumulação, ela não pode reingressar nesse cargo de professor, pois não é uma acumulação permitida. Eu fui clara? Tem alguma dúvida? Então, há essa diferenciação. Após a emenda 20, não se permite o acúmulo de uma aposentadoria decorrente do artigo 40, 42 ou 142 com o exercício de um cargo, a não ser que se tratem de cargos acumuláveis, como eu já disse, e também pode existir o acúmulo de uma aposentadoria com cargo em comissão ou uma aposentadoria com o mandato eletivo. É outra acumulação permitida. Fui clara? Depois falaremos de pensão e voltaremos a tocar nesse assunto, pois para as pensões se aplicam as mesmas regras da aposentadoria. Então, só para deixar bem claro, se o ocupante do cargo já estava aposentado à época da emenda 20, ele pode permanecer no exercício desse cargo, mesmo que não seja acumulável, e fazer a opção no momento da aposentadoria. Uma possibilidade é que, provavelmente, a aposentadoria nesse segundo cargo se dará pela aposentadoria compulsória, pois se ele já tinha uma aposentadoria antes, então o exercício nesse segundo cargo provavelmente esse ocupante já tem uma idade avançada e permanecerá no exercício do mesmo até até a idade da aposentadoria compulsória, que é de 70 anos. Então, uma possibilidade é que, antes de caracterizar a aposentadoria compulsória, ele renuncie àquela primeira aposentadoria, traga o tempo e averbe nesse segundo cargo, o que tornará essa aposentadoria integral e será voluntária e não compulsória. Porém, isso há de ser feito antes, para não caracterizar a aposentadoria compulsória. É possível acumular cargo público com mandato eletivo? Bom, em se tratando de um mandato eletivo na esfera federal, estadual ou distrital, deve haver o afastamento do cargo público. Para os parlamentares, esse afastamento se dá no momento da diplomação e, nos demais casos, no momento da posse. Em se tratando de um mandato eletivo de prefeito, também não pode existir acumulação, porém, ele pode optar pelo subsídio de prefeito ou pela remuneração do cargo efetivo. Quanto ao vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode acumular o cargo efetivo com o mandato eletivo, sempre respeitando o teto remuneratório, e desde que haja compatibilidade de horários, repetindo. Nessa tela, poderemos responder a pergunta da colega. Podem o vice-prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores exercer simultaneamente cargos em comissão ou funções gratificadas? Eu vou aproveitar para responder a pergunta da nossa colega também. Não. Nesse caso, tanto o vice-prefeito, presidente da Câmara ou qualquer vereador, se exercer um cargo em comissão ou função de confiança, dos quais são exonerados a qualquer tempo, são demissíveis ad nutum, eles devem imediatamente ser afastados do cargo em comissão ou da função comissionada, assim que tomarem posse. É possível a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas com a ACT? A ACT são os admitidos em caráter temporário. No caso do professor, conforme o pré-julgado 1363, é dada a mesma conotação, para o ACT, é dada a mesma conotação do professor. Então, pode existir a acumulação
2 funções de ACT, desde que haja compatibilidade de horários e de que seja respeitado o teto remuneratório, mas certamente ficará abaixo, né? Em caso de possibilidades de acumulação de cargos, empregos e funções, qual é a carga horária máxima exigida? Eu acho que alguém tinha perguntado alguma coisa sobre isso. Bem, apesar da Constituição falar em compatibilidade de horários numa acumulação, não determinou qual é o máximo. Que compatibilidade seria essa? Ficou ao encargo da lei. O que os tribunais têm decidido e a própria doutrina tem entendido é de que essa carga horária máxima seja de 60 horas semanais ou 12 horas por dia. Então, alguém poderia exercer um cargo de 8 horas, com outro cargo, desde que seja acumulável, de 4 horas à noite. Seria uma acumulação permitida, 12 horas dia. Mas isso não é uma regra absoluta. A Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, tem uma lei complementar, o seu plano de carreiras e vencimentos, que é a Lei Complementar número 323, de 2006, que permite uma carga horária de 70 horas para os profissionais de saúde. E qual a carga horária aplicada no caso de reingresso de professor aposentado? Bem, a compatibilidade de horários, como eu já falei, ela se exige não só para que não haja sobreposição de horários, mas também para que o indivíduo tenha momento para descanso, deslocamento e alimentação. Se um dos cargos é da aposentadoria, essa incompatibilidade não se opera. Mesmo que esse cargo da aposentadoria seja de 40 horas e o cargo exercido seja também de 40 horas. Nós temos vários pré-julgados nesse sentido. Tá? Sendo um dos cargos da aposentadoria, não se opera a incompatibilidade de horários. O que deve se atentar é para a acumulação, se possível. No nosso exemplo, são casos de professor. Então, não se opera incompatibilidade. Verificado o acúmulo ilegal de cargos e funções, o que deve ser feito? Tão logo seja verificada essa acumulação ilegal, o servidor deve ser notificado para fazer a opção expressa por um dos cargos. A princípio, não haveria devolução de valores, pois seria um enriquecimento ilícito por parte do município ou do Estado, já que usufruiu do trabalho desse servidor, a não ser que seja comprovada a má-fé, como é um caso que pode ser verificado no pré-julgado 1690. Mas, via de regra, não há devolução. Existe a possibilidade de se optar pela remuneração mais vantajosa quando se tratar de cargos e funções acumulados ilegalmente? O que os senhores acham? Não, né? Porque a acumulação ela se refere à titularidade do cargo e não à remuneração. Então, o servidor vai optar pelo cargo e, consequentemente, pela remuneração. Provavelmente, ele vai optar pelo cargo que tiver a maior remuneração. Mas a opção é sempre pelo cargo e não pela remuneração. A remuneração é uma consequência. A licença sem remuneração tem o condão de afastar a incidência da acumulação de cargos públicos? A acumulação, mais uma vez, dizendo, ela se refere à titularidade do cargo. A licença sem remuneração não afasta da titularidade do cargo. A súmula 246 do TCU é bem clara nesse sentido. Então, mesmo estando sem receber remuneração devido à licença para tratamento de interesses particulares ou licença sem remuneração, não pode haver o acúmulo com outro cargo se não se tratar de acumulações permitidas pela Constituição. No exemplo do pré-julgado 1817, tem uma situação em que ele era professor junto ao Estado
prestou concurso para outro cargo de professor junto ao município, porém, no Estado, ele pediu licença sem remuneração. Aí, poderia exercer um cargo em comissão, já que ele está afastado do Estado, poderia acumular um cargo em comissão com o cargo de professor junto ao município? Não, porque aí se tratariam de 3 cargos. E há a vedação plena e absoluta de acumulação de 3 cargos. O máximo permitido é de 2, nos casos já tratados. É legal a acumulação de pensões? O tratamento dado às pensões é o mesmo dado às aposentadorias. Se forem decorrentes, se as pensões forem decorrentes de cargos ou aposentadorias acumuláveis, as pensões também serão acumuladas. Naquele exemplo do servidor que, na data da emenda 20, já estava aposentado, atualmente exerce um cargo que não se enquadra nas exceções de acumulação. Se esse servidor vir a falecer no exercício do cargo, a pensionista vai ter que optar por uma das pensões, ou a pensão daquela aposentadoria que ele já percebia, ou a pensão decorrente do cargo, porque não se tratam de cargos acumuláveis. Mas a pensionista tem a opção de escolher. A gente sempre fala a pensionista, não sei porquê, né? Do jeito que as mulheres estão trabalhando, acho que o exemplo vai ser o oposto, logo, logo. A acumulação de cargo de professor com outro cargo em comissão é possível? Bem, a Constituição fala em acumulação de 2 cargos de professor. Mas o que os nossos pré-julgados têm orientado é que, se esse cargo em comissão tiver caráter técnico-científico, será permitida essa acumulação, desde que haja compatibilidades de horários. Então, o diretor de uma escola, se trata de um cargo em comissão, certo? E é um cargo em comissão considerado técnico ou científico. Ele pode perfeitamente se acumular com um cargo de ACT, com função, melhor dizendo, de ACT, de 20 horas. Será uma acumulação permitida. Quais as penalidades aplicadas pelo TCE quando da observância da acumulação remunerada irregular de cargos, empregos e funções públicas? Bem, de acordo com o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, todo ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar é passível de multa. Então, na apostila, os senhores têm vários casos concretos em que o tribunal aplicou multa, verificando a acumulação irregular de cargos. Outra questão que pode envolver multa é quando o Tribunal de Contas detecta que, na pasta funcional do servidor, não há declaração de não acumulação de cargos. Isso é passível de multa também. Bem, senhores, eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Então, o que se deve verificar numa acumulação são as exceções permitidas pela Constituição, que eu acho que ficaram bem claras, certo? Sempre respeitando a compatibilidade de horários e o teto remuneratório. Alguma dúvida ainda? A nossa pretensão, como já dito, não é esgotar o tema, e sim trazer esse assunto à discussão, vendo a realidade de cada município, e sempre nos colocando à disposição, seja através de e-mail, telefonema, os senhores podem nos visitar no tribunal, e façam uso da ferramenta da consulta, certo? Sempre formulada em tese, por favor. Espero ter ajudado. A nossa intenção é formar gestores públicos aptos a multiplicar as boas práticas na administração pública. Senhores, então era isso. Já estamos no nosso horário mesmo. Tá? Se lembrarem de alguma dúvida que não tenham formulado aqui ou que surja posteriormente, fiquem à vontade para encaminhar e-mails.